Calcule x indicado na figura. Fala galera, tudo em paz com vocês? Mais uma resolução de questão de vestibular aqui no canal, mais uma também da banca da FUVEST. E de antemão eu peço que, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se essas resoluções têm ajudado vocês, não deixem de se inscrever no canal, de clicar no gostei. Isso ajuda muito o canal a crescer e isso também me incentiva muito a gravar vídeos como esse com a maior frequência. Tudo bem? Vamos lá. A questão nos pede esse valor de x aqui, o qual eu estou destacando na cor amarela. Observe que ele é um dos lados de uma figura geométrica. Figura geométrica essa que é um triângulo, o qual é dividido em outros dois triângulos. Nós temos aqui também uma medida de 100 metros. Temos também aqui um ângulo de 30 graus, um ângulo de 60 graus e basicamente é tudo que a questão nos fornece. Galera, observe aqui algo comigo, que toda essa estrutura que eu estou agora preenchendo na cor amarela, isso forma um triângulo retângulo, tudo bem? E já que nós temos um triângulo retângulo, você há de concordar comigo que essa medida x, que é o que a questão nos pede, é um dos catetos. O outro cateto nós não temos, tá bom? Mas se nós não o temos, não possuímos essa medida, simplesmente eu vou, como é um recurso comum na matemática, eu vou identificar um valor numérico desconhecido por meio de uma letra. Eu vou chamar a medida desse outro cateto de y. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho aqui um ângulo de 60 graus. Observe que o x é o cateto oposto a esse ângulo de 60 graus e o y é o cateto adjacente. E com isso você pode recordar um preceito muito básico da trigonometria, que é a questão da tangente. Você pode lembrar que a tangente de um ângulo, no caso esse ângulo aqui seria o de 60 graus, é igual ao cateto oposto, o cateto oposto aqui seria o lado x, sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente nessa circunstância, o ângulo de 60 graus, é o lado y. Então, nós temos aqui agora que colocar o valor numérico da tangente de 60 graus aqui no seu lugar e relacionar esses valores de x e de y. Claro que a gente não tem que saber de cabeça quem é a tangente de 60 graus, mas nós temos uma tabela que nos dá o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Claro que nós não vamos saber essa tabela de cabeça, incluindo aí o valor da tangente de 60 graus, mas, como você sabe, existe aí uma diversidade de recursos didáticos que nos ajudam a construir essa tabela. Não é o foco aqui do vídeo, mas vamos direto à tabela para que vejamos o seu valor. Você pode ver aqui que a tangente do ângulo de 60 graus é simplesmente raiz de 3. Nós temos também ali, naquela figura geométrica, um ângulo de 30 graus. E já grave que a tangente desse ângulo de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, porque nós vamos precisar disso posteriormente. Já sabendo que a tangente de 60 graus é raiz de 3, nós vamos chegar aqui simplesmente e colocar a raiz de 3, que é igual a x dividido por y. Então, nós vamos aqui simplesmente, o y que está aqui dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Nós vamos ter raiz de 3 vezes y igual a x. E, portanto, nós vamos ter que y é igual a x dividido por raiz de 3. Tudo bem? Pessoal, note agora que toda essa estrutura aqui que eu estou preenchendo na cor verde, ela toda forma também um triângulo e esse triângulo é retângulo. Note isso muito claramente aqui na figura. Observe que este triângulo retângulo, que é formado aí por toda essa estrutura preenchida na cor verde, um de seus catetos é o lado x, o qual a gente quer encontrar, e o seu outro cateto é a soma de 100 com esse valor numérico aqui que identificamos como y. Então, novamente, nós vamos fazer a tangente de um ângulo. Esse ângulo é o ângulo aqui de 30 graus. E, se você bem observar, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus nesse triângulo preenchido na cor verde é x. E o cateto adjacente a ele é a soma
deste valor de 100 metros mais y. Então, nós temos que a tangente de 30 é igual a x sobre 100 mais y. A tangente de 30 nós já vimos lá na tabela, que é raiz de 3 sobre 3. Nós temos aqui que isso é igual a x sobre 100 mais y. Nós temos que y, nós acabamos de calcular, é x dividido por raiz de 3. Aqui nós vamos ter produto dos meios pelos extremos. Nós vamos ficar, então, com raiz de 3 vezes 100 mais x dividido por raiz de 3. Tudo isso igual a 3x. Aqui nesse primeiro membro, aplicando a propriedade distributiva, nós teremos 100 vezes raiz de 3 mais x dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3. Tudo isso igual a 3x. Aqui no primeiro membro, essa raiz de 3 pode cancelar com essa raiz de 3. E nós teremos, portanto, 100 raiz de 3 mais x igual a 3x. Ficaremos, então, com 100 raiz de 3 igual a 3x menos x. Foi lá para fora subtraindo. 100 raiz de 3 é igual a 2x. Portanto, ficaremos com 100 raiz de 3 dividido por 2. Nós temos, então, aqui 100 dividido por 2. Isso aqui vai ficar 50, e esse 50 vai estar multiplicado por raiz de 3. Portanto, o valor de x que a questão nos pede é 50 vezes raiz de 3, e a unidade de medida para isso é metro, visto que aquela medida que nós temos lá na figura de 100 foi dada em metros. Por consequência, nós sabemos que todas as outras medidas também estarão em metros. Portanto, x igual a 50 vezes raiz de 3 metros.